Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Antes da gente começar, já queria fazer um convite para você, se você não nos conhece, se você está aqui pela primeira vez, ou se você acompanha o nosso trabalho também, não deixe de nos seguir nas redes sociais, clicar aqui no botão de se inscrever, ativar o sininho também que fica aqui embaixo para que você possa receber as notificações. E você que nos acompanha pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma de áudio, muito obrigado pela sua audiência. Estou aqui mais uma vez com meu companheiro Dimas. E aí, Dimas, tudo jóia? Bem, você, Danilo. Obrigado a Tudo você jóia. que nos acompanha aqui em mais esse episódio. Não deixe de deixar seu comentário lá também, né? Fala pra gente se está gostando, não está gostando, o que está gostando, pra gente sempre melhorar aqui o nosso podcast. Isso é muito importante. O feedback de vocês é fundamental. Hoje nós temos um convidado aqui bastante especial para a gente também. Eu não sei se ele é italiano, o Dimas, que tem um sobrenome, ele pode falar para a gente depois. É o Giuliano Napolitano, ele é engenheiro mecânico, mecatrônico, formado em engenharia mecatrônica, tem especialização em automação industrial e hoje ele é diretor executivo da Sodir. Giuliano, que bacana receber você aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Danilo, Dimas. Acho que essa é uma experiência, uma oportunidade única, né, que a gente tem para bater um papo, para mostrar um pouco do nosso trabalho, do trabalho que vem sendo feito aí ao longo da minha carreira aí com vocês, tá bom? Bacana. Juliano, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, estar aqui batendo esse papo com a gente para contar um pouquinho da sua história, né? Eu sempre começo pedindo para os nossos convidados aqui para contar a história. A ideia é que a gente leve, inspire as pessoas, né, a buscarem uma carreira, por exemplo, a olhar o exemplo das pessoas que estão aqui, que são bem-sucedidas, né, tanto do ponto de vista de empresariado como executivos, né, que é o seu caso, executivos de organizações, né, enfim, conta para a gente, então, qual que é a sua história aí? Pode ir. E aí, Danilo, eu acho que não é italiano, não. Esse sobrenome é meio japonês. Ah, é japonês, Tem até uma brincadeira, porque a última empresa a penúltima, né, que eu trabalhei foi a Toyota. Uhum. Então as pessoas falavam, olha, tem um japonês aqui, não acredita que ele é italiano. Eu dou o nome dele, apesar de ser napolitano, mas ele tá mais para japonês. Ah, é? E hoje o Edu, né, Uhum. é o Eduardo Cunali, que é o titular da Terra Verde, Uhum. e fala, italiano, você não é italiano, bicho. Com essa tranquilidade, com essa serenidade que você tem, você não pode ser italiano, né? Você incorporou o sangue japonês, não é possível. Foi treinado pelo japonês. Aí eu falei assim, a vida me fez assim. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Eu sou filho eu sou o terceiro filho, né? Tem uma história interessante. Meus pais são italianos, né? Vieram para a Itália ainda no tempo da imigração. Uhum. E a curiosidade meu pai são em 7 irmãos homens, né? Ele foi o único que teve 3 filhos homens, né? Dos 7, todos os outros tiveram aí uma menina. E o meu irmão mais velho, Felice, teve 3 filhos homens, o meu irmão do meio, 2 filhos homens, e eu tenho 3 filhos homens. Olha. Então, assim, meu pai dá risada aqui, ele fala, nossa, a família vai longe, né? E a minha esposa e a minha mãe já ficam um pouco mais tristes, porque minha mãe fala, putz, eu não tenho uma netinha que fique perto de mim, que, né? Eu falei, mas você tem os netos. E minha esposa tentou. Uhum. Foi assim, quando a gente teve o terceiro filho, ela falou assim, não é possível, eu vou falar com o meu médico. Aí chegou pro médico e estava naquela época que a Angélica tinha feito aquele tratamento para ter menina, né? Doutor, eu quero fazer o mesmo tratamento que a Angélica. Uhum. Aí o médico falou assim, filha, na época ele tinha quase 80 anos, ele falou, filha, não faça isso, você só vai gastar dinheiro, né? Porque assim, tá no DNA dele, tá no cromossomo dele, tá definindo tudo. Então, se contente com os 3. Se você quiser ter o 4º menino, aí você pode tentar, mas menina, não, você não tem condições. Então, Legal. então eles vieram, eu sou, como eu comentei, eu sou o mais novo, né? Tenho um irmão, os 3 são engenheiros, o meu irmão mais velho, Felice, é engenheiro eletrônico, meu irmão do meio, Alessandro, é engenheiro mecânico,
E eu falei assim, não vou fazer nem o primeiro nem o segundo, vou fazer os dois juntos. Aí eu fiz o mecatrônico. Legal. E aí, o curioso foi que eu, com 18 anos, eu tinha entrado em algumas universidades aqui em São Paulo, na capital. E num dia de manhã, meu pai, 7 horas da manhã, veio no meu quarto, estava acordando para ir para a faculdade, inclusive, era bicho. Aham. Meu pai falou assim, escuta, preciso falar com você. Meu pai nunca vinha de manhã cedo falar comigo. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, tem uma oportunidade para você. E a oportunidade de você estudar fora na Itália. Eu acabei de receber uma carta, li ontem à noite, não te chamei porque você chegou tarde, mas eu li ontem à noite e tem uma data para dar a resposta. Meu olho brilhou na hora e eu não hesitei em falar, em menos de um minuto, falei para ele assim, eu quero ir agora, né? Aí ele falou assim, agora? Ele pensou, né? Será que ele tá indo já mal na faculdade, já quer se mandar ou... Não, pelo contrário, né? Porque eu não tinha feito nem provas ainda, né? Eu falei assim, vou. Foi um desafio com 18 anos. A experiência, acho que a maior e melhor experiência que eu já tive na minha vida, Uhum. pessoal e profissional. Porque eu fui com 18 anos, eu tenho também muitos primos na Itália, tinha tios na Itália, tinha o meu nono, minha nona, Tá. que acabaram falecendo. Então eu fui muito bem acolhido. Porém, sempre fui embaixo das asas da mãe, embaixo das asas do pai, muito protegido, né? Uhum. Pelos irmãos e etc. E quando eu tomei essa decisão, eu sou uma pessoa que o sangue italiano circula forte, então se eu tenho que ficar bravo, eu fico bravo, mas se eu tenho que chorar, eu choro também. Tá. Então, foi uma choradeira naquela época que eu decidi, né? E com 18 anos tomar uma decisão dessa, você não pensa muito, né? Você não pensa muito, você toma uma decisão que você olha para o seu futuro, porém sem muita concretização, né? Porque você fala, poxa, o que pode acontecer? Então eu tomei aquela decisão com pouco olhar para o futuro, mas com uma convicção muito forte que tudo ia dar certo. E fui para a Itália, muito bem acolhido pelos meus tios, pelos meus primos. Quando eu cheguei lá, meu tio estava em cima do telhado, Olha só. tocando uma tarantela para mim. Felizmente ele faleceu, meu tio Egídio, um tio maravilhoso. E então assim, aquilo já me deu, né, putz, eu saí da minha casa, mas estou super bem acolhido. E aí foram uns longos 8 anos de bastante sacrifício, de coisas boas, coisas ruins, né? Porque eu não trabalhava lá, eu só estudava, então meu pai que me financiava lá, então qualquer trem, qualquer metrô, qualquer coisa fora do meu círculo, né? De estudos, eu tinha que voltar para ele e falar, me dá mais 100zinho aqui para poder ir num show e etc. E eu sou uma pessoa muito organizada e muito responsável mesmo, né? E eu lembro que teve um show do U2 que chamava Zuropa. Todos meus primos foram. Pais, eu olhava assim e falava, meu, se eu usar esse 100, eu não vou pedir pro meu pai mais 100, mas se eu usar esse 100, eu tenho que ir a pé ou arrumar uma carona. Falei, então não vou usar. Todos meus primos foram. Voltaram no dia de manhã cedo com as faixas na cabeça, etc. E aí eu fiquei, assim, me doeu um pouquinho. Talvez essa seja não vou dizer uma frustração, mas um arrependimento de falar, eu devia ter ido, eu estava novo, né? Então foi um período, esse foi um momento muito interessante. O outro momento muito interessante foi minha primeira aplicação em exames na Itália. Porque meus pais são italianos, mas uma coisa é você falar italiano em casa, outra coisa é você estar num ambiente da Itália que não tem outro idioma, né? E os professores eles são muito disciplinados e são muito enérgicos, né, mesmo. E foi interessante, porque a primeira prova escrita que eu fiz, eu fui bem e passei. Só que você passa na escrita e vai para a oral, né? E essa oral é um auditório, né? Onde você tinha lá mais de 100 alunos assistindo
né, um professor sentado e você de pé fazendo as perguntas sobre a matéria dele, Tá. né? Dimas e Danilo, minha mão tremia, suava, e o italiano não saía. E meu pai fala muito dialeto, né? E saiu o dialeto, ele falava assim, não, você pode falar italiano. E o italiano não saía, travou, final das contas, amarelei. Amarelei, fui para casa, esfriei a cabeça, não passei naquele momento, aí você tem que ir 3 meses para se aplicar de novo. Depois de 3 meses voltei, né? Fiz a aplicação oral e aí com muito treino, né? Olhando muitos vídeos, falando com as pessoas. Eu acho que aí é um segredo, né? Você tentar resolver, às vezes, um problema não sozinho, mas sim juntar as pessoas para você ter outras perspectivas de como resolver. Isso, aí você começa a se desenvolver. Tá. E isso foi uma experiência muito gratificante. E aí deslanchou. Você estudou onde na Itália? Uma faculdade chamada Federico II. E que cidade? Era em Roma. Em Roma, na capital. Tá. Então foi muito interessante, que aí passei esse ciclo, né? Recebi uma proposta, né? No término da minha faculdade lá, eu recebi uma proposta para voltar para o Brasil, para uma empresa que estava que hoje chama hoje chama Mondelez, chamava-se Kraft Foods, né? E que ela estava se transferindo de São Paulo, capital, para Curitiba, né? E aonde que entra o Juliano em tudo isso daqui, né? O Juliano entrou quando essa empresa, muitas máquinas são italianas, né? Então eles juntaram o útil ao agradável. Ele tem o know-how italiano, tem o estudo italiano, tem o idioma italiano, e nós temos aqui um investimento que na época, isso eu estou falando em 96, 97, não minto, 99. E aí, bom, o Juliano talvez seja a pessoa, mas passei pelo processo, né? Não fui expatriado, porque também, como eu tinha uma relação com o Brasil, eles acabaram me contratando aqui no Brasil, e não pela Itália, mas vim com tudo pago. A única coisa é que eu não voltava para casa, e sim voltava para uma outra cidade, que era Curitiba. Fizemos toda a conexão entre equipamentos de automação, né? Ligando a área de embalagem com a área de fabricação mesmo. Então, desde o bis, sonho de valsa, né? Lance, etc. E aí tem uma história curiosa, porque minha esposa eu conheci na Mondelez. E então fez essa conexão forte. Eu fiz toda a parte de automação dessa fábrica na parte de embalagem em Curitiba. E nos nossos jantares à noite, eu acabei conhecendo um amigo, que até hoje é meu amigo, só que hoje ele está na Suécia, inclusive, da Volvo, né? Mas até antes de chegar nesse ponto, né, como eu comentei, eu conheci minha esposa na Mondelez. As pessoas ficamos 1 ano namorando sem ninguém saber, né? As pessoas desconfiavam muito, falavam assim, não é possível, vocês chegam junto, vão embora junto, né? Um mora ali, outro mora ali, almoçamos juntos, né? Só que assim, a gente construiu uma equipe muito forte, né, de engenharia, para montar. Minha esposa hoje é formada em engenharia de alimentos também, Estela, e depois de 1 ano nós comentamos com a presidente da Mondelez, né, a antiga Kraft, dizendo, olha, nós estamos namorando e estamos no mesmo departamento. Aí ela disse, não esperava outra coisa, vocês são muito jovens, né, então isso pode acontecer. A única coisa que não pode permanecer é os dois no mesmo departamento. Então ela foi para a área logística, né? E eu continuei no departamento. Só que aí casamos, né?
continuamos na Mondelez, só que a gente vivia muito Mondelez, né? Então eu falei para ela, poxa, é bom trabalhar, é bom trabalhar junto, mas tem os seus pontos, as suas fraquezas, né? Porque você convive com um único ambiente, você vê, às vezes você está numa reunião, sai algum comentário, etc. E eu acho que isso não faz bem, né? Não que tivesse atrapalhado, não que isso tivesse impulsionado a gente, mas aí eu resolvi seguir a minha carreira para um outro lado. Foi aí que eu conheci esse meu amigo, Marcelo Gonçalves, que hoje está na Suécia pela Volvo. E ele, numa pizza, ele falou para mim no dia seguinte, isso foi num domingo, no dia seguinte, na segunda, ele falou: Pô, Juliano, eu gostei de você. Você não quer vir trabalhar na Volvo? Eu falei: Putz, a Volvo em Curitiba é um ícone, né? Uhum. Ela é muito bem conceituada, ela trata seus funcionários muito bem, né? E tudo que eu posso dizer para você, ou melhor, grande parte da minha experiência profissional eu aprendi na Volvo, Aham. né? E comecei na Volvo como engenheiro de serviço, então ia entender o que o cliente Tá. tinha de problema e tentar achar a solução, trazer para dentro da Volvo, rediscutir, etc. E foi aí que eu fui passando de engenheiro de serviços, depois engenheiro de vendas, Uhum. engenharia de vendas, depois para a área de desenvolvimento de rede, né? E dali para frente eu segui na área de desenvolvimento de rede na Volvo, fazendo toda a parte de consolidação, implementando um programa que se chama, que até hoje ele funciona na Volvo, chamado 100% Volvo, né? Tive grandes professores, o Adclay, que hoje é diretor da DAF, João de Barros, que hoje é conselheiro, inclusive hoje estará com a gente ali na AgriShow também. Ah, que bacana. Então eu ganhei muito know-how, né? A Volvo é uma empresa ela é uma empresa muito parecida com a Toyota, que é onde eu trabalhei agora pela última vez, mas ela é um pouco mais veloz, né? Então ela tem todos os seus processos muito bem estruturados, né? Volvo que eu me refiro é Volvo Caminhões híbridos, né? Depois, isso foram ao longo de 12 anos, né? E minha Você já esposa, estava com quantos anos? eu tinha 30 anos. 30 anos. 30 anos. Novinho aí. 29 para 30 anos. Ah, você É. começou com 18 na faculdade, É. então mais 4, né? É. Novinho. Apesar que eu fiz em 7 lá. Ah, fez a 7. Aí na Mondelez, na Volvo, a gente já tinha casado e a minha esposa falou: Olha, dependíamos muito de São Paulo, da minha mãe, da minha sogra, que quando dava um aperto na babá, corria para Tá. Curitiba para ficar com as crianças, quando não dava, chamava a prima ou a tia, né? Aquilo que era possível. Chegou um determinado tempo que a gente falou: Olha, nossos filhos estão crescendo, né? Você tem uma família estruturada em São Paulo, eu também tenho. Eles têm primos, só que eles não convivem. Uhum. Será que não era hora da gente pensar em voltar, né? E deixar e unir mais isso daqui? Então, minha esposa, até um fato curioso, porque entre as minhas brincadeiras, eu estava nervoso, do segundo para o terceiro, e essa decisão veio um pouco depois, de voltar para São Paulo. Do segundo para o terceiro era um dia à noite, né? Mais ou menos umas 2 horas da manhã, eu vejo a luz do apartamento acender, porta bater. Falo: Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui na casa? A minha esposa com o olho arregalado para mim, assim, e ela não tinha voltado de maternidade ainda, né? Olho arregalado, e eu falei: O que aconteceu? Ela falou assim: Tô grávida. Eu falei: então dorme. Então dorme, porque agora não dá para resolver nada, né? E a nossa preocupação maior ela nem voltou Tá. de licença. Como é que vai justificar Aham. uma nova Gravidez. E aí que entram os relacionamentos, né? Aham. É um pouco do que eu comentei, a gente tem que buscar para quem nos oriente, Sim. para que a gente forme uma opinião e tome a decisão mais correta possível, que a gente, sabe? Minha esposa, ela sempre teve um bom relacionamento com a empresa inteira, então ela trabalhou na área fabril,
nas áreas administrativas, etc. E ela tinha um bom relacionamento com o RH, Tá. com a diretora de RH da época. E ela falou assim, a pessoa que era um relacionamento confidente, sabe? Aham. Ela falou assim, a pessoa que vai poder me ajudar vai ser ela, né? Me orientar. Se eu chego e falo, né? Se eu chego e não falo, não sei. E naquele momento, né? Muda o chefe dela, inclusive. Tá. Entra um chefe novo, um argentino, Cláudio Parrota, que hoje continua ainda na Mondelez. E ela fica mais nervosa ainda. Fala assim, agora eu tô grávida e com um chefe novo, né? A diretora disse para ela, olha, faz o seguinte, volta, sua barriga não está Parente aí. aparente, volta. Daqui 3 meses, quando sua barriga começar a aparecer, aí você conta, Tá. né? Dito e feito. Ela fez isso, né? Aí a gente já conhecia, assim, por mais que era um chefe novo, a gente já o conhecia, porque nós tínhamos, no período de automação, período de juntar as linhas de Tá. produção e etc., ele também participava como gerente. Minha esposa, nessa época, era gerente de logística, Tá. né? Ele falou, aquele maledeto daquele italiano, né? Eu vou estrangular ele, você vai ter que sair de novo. Enfim, deu tudo certo. Tá. Aí ele falou o seguinte, eu ainda vou te dar uma oportunidade, porque assim, eu sei que vocês têm 2 filhos, né? Tá indo pro 3º agora. Eu vou te dar uma oportunidade maior em São Paulo. Assim, eu acredito muito em Deus, eu falei, as coisas não acontecem por acaso, né? E ela recebeu uma proposta para vir para São Paulo promovida. Olha. Promovida. Então, assim, Maravilha. ela recebeu para ser a diretora de supply chain de São Paulo, das fábricas do Brasil. Tá. E ela veio primeiro para São Paulo com as crianças, né? Isso foi em maio, né? Abril, maio. E eu falei para ela, olha, eu vou para São Paulo, só que a gente precisa arrumar a vida aqui, né? Então, o que era arrumar a vida? Eu preciso... Curitiba não vai ser uma cidade que a gente vai ter uma frequência grande de ficar indo e vindo, né? Aham. A gente não quer alugar porque isso, né? A gente não vai ter tempo de dar essa administração e a nossa cabeça também não era muito disso. A gente queria reconstruir em São Paulo. Então, todo esse processo requer aí um tempo. E eu também quero voltar para São Paulo empregado. Uhum. Isso, então, tomou essa decisão em abril, maio. Em maio, finalzinho de maio, ela já estava em São Paulo com as crianças, né? Porque ela já voltaria de maternidade em agosto, mais ou menos, né? Em setembro, e eu estava indo para São Paulo no domingo e voltava sempre, voltava no domingo e ia sempre na sexta. Tá. Esse dia eu fui na quinta, né? Por quê? Porque ia ter uma reunião aqui em São Paulo e eu falei, eu vou aproveitar e vou já na quinta. E eu ia de carro. Uhum. Na estrada, né? Dia 15 de agosto. Na estrada, toco o telefone, né? Era um headhunter. Uhum. Esse headhunter virou e falou, você pode falar um pouco? Eu falei, claro. Encostei o carro, né? Comecei a conversar com ele e falou, então, a gente gostaria para um segmento novo aqui no Brasil, não um segmento novo, uma fábrica nova no Brasil, a gente quer estruturar toda a área de desenvolvimento de rede, etc. E gostaríamos de conversar com você, né? Aí fez as entrevistas normais, né? Uhum. E ele falou, e você tem condições de vir para São Paulo? Eu falei assim, não, eu estou indo para São Paulo. Tá. Ele falou, uma maravilha, então eu vou marcar isso era uma quinta, eu vou marcar na segunda-feira. Eu falei, não dá, na sexta? Ele falou, infelizmente não dá, porque quem vai te entrevistar é uma pessoa que não é brasileira, né? Uhum. Aí você começa, né, a criar as coisas. Eu falei, ué, quem será? Ele falou assim, só que eu nem ia te abrir, né? Você ia conversar com a pessoa, mas não ia abrir. Mas eu vou abrir porque você vai estar com a pessoa e lá na empresa, Uhum. né? E aí ele abriu, era a Hyundai Tá. Motors, né? Uhum. Que estava vindo para o Brasil em 2012. Uhum.
e precisava abrir 200 concessionárias Tá. em 9 meses, né? Nossa. Em resumo, deu tudo certo, né? Comecei na Hyundai, né? Tá. Como gerente de desenvolvimento de rede. Uhum. Aí consolidamos, né? Tinha uma equipe de mais de 30 pessoas, Tá. porque era uma equipe que precisava construir, precisava acompanhar, precisava monitorar, e tinham muitas empresas terceiras envolvidas. E os coreanos, eles têm uma dinâmica muito forte e rápida, né? Então eles querem resolver. Se você precisar montar um prédio em um dia, eles vão fazer tudo o possível e o impossível para fazer isso, Aham. né? E se você não fizer, também eles vão te cobrar por isso, Tá. né? Então foi um aprendizado muito grande, porque a disciplina dos coreanos, né? Principalmente dos asiáticos, agora também com um pouco mais de experiência da Toyota, eles são, se você fala A, eles querem o A. Se você Uhum. fala B, eu quero B, né? Então já começou, por exemplo, pelos horários, né? Pela disciplina de horários. Como era uma empresa muito nova, era uma cultura muito nova para eles coreanos, então Tá. eles questionavam a roupa, questionavam a cor. Na Coreia, eu tive a oportunidade de conhecer lá, eles são muito formais, né? Andavam muito de gravata, hoje nem tanto, mas andavam muito de gravata, os jovens, etc. Uhum. Seja lá qual cargo fosse, né? Tá. Então eles queriam transmitir isso para o Brasil, né? Porque no Brasil é diferente. Então teve um período de adaptação, surgiram muitos ruídos, porque no Brasil você né, não tenta impor qualquer tipo de cultura diferente do brasileiro ou do latino, porque ele não está acostumado a isso, ele tem uma outra. Aqui a vida é diferente, né? Sim. Então, numa ocasião, por exemplo, um dia que eu cheguei 8h15, eu tinha um diretor coreano, porque lá você tem os espelhos para cada cargo de gestão, né? Então todos os gerentes tinham um espelho coreano. Eu Uhum. tinha o espelho, no caso de RH, sentado na minha mesa, me esperando. Quando eu olhei, eu falei, bom, agora eu vou ser mandado embora. Perdi. Ele sentou, me deu uma chamada forte e uma notificação, né? Pelos 15 minutos? Pelos 15 minutos. É. Ele falou assim, você é a pessoa que tem que chegar primeiro aqui. Primeiro que todos os seus funcionários. E aquilo a gente começa a construir e fala, nossa, olha só, olha o pensamento deles. E teve muitas ocasiões, por exemplo, quando vinha o presidente da Hyundai da Coreia, 6 horas da manhã, eles faziam uma fila, né, para receber o presidente, É. né? Então já, né, todos apostos para receber o presidente que estava chegando. Então eles são muito, existe uma hierarquia muito forte, Tá. né? Então assim, é pai para valer, né? Aham. Não existe aquele meio termo. O superior é o superior mesmo, né? Tá. Então, quanto mais eles abaixam para cumprimentar, depende muito do nível da hierarquia, Tá. né? Então, se baixou mais é por causa da hierarquia. E você, por exemplo, nunca anda do lado de um presidente, sempre atrás, né? Então, ele tem aquelas coisas começaram comecei a aprender muito, né? Com essas situações. É assim, Eu não- será? Hã? Eu não sabia também, não, mas é assim ainda hoje? Seguramente sim, com os coreanos sim, Tá. tá? Um outro fato Mas acho que é interessante. completamente diferente da cultura italiana, né, por exemplo, né? Total. Absurdo. O italiano, por exemplo, com horário, eu não sei, eu tive uma experiência lá que não quer nem saber disso. Você tem um Não. horário, mas não é aquele. A Itália é um pouco particular, né? É. A Itália, eu acho que Espanha, Portugal, eles são um pouco particulares. É. Você quer pegar uma organização na Europa, você vai pegar uma empresa da Alemanha, da Inglaterra, que Isso. eles seguem à risca Aham. tudo que está escrito que vão fazer, É. né? Mas nessa ocasião, por exemplo, na própria Hyundai, em vários momentos, Uhum. como era um momento de startup, né? Então era uma tensão muito grande que aflorava. A gente tinha que fazer a gestão dos meus funcionários, que era uma pressão grande, né? Não vou dizer minha, porque a gente sabe administrar isso, mas os coreanos batendo nas costas dele, né? Tinha contato, o coreano tem muito contato, Aham. então às vezes dava tapa, etc. Então era uma coisa muito nova, né? Eu lembro fazendo uma apresentação, eu recebi um tapa nas costas, era o presidente da Coreia, falou assim, e por que não está pronto? É. Assim. Então,
assim, tudo isso faz com que você também se adapte, mas colha as coisas importantes, né? Onde que você está errando, onde que você está acertando. E esse fato interessante é que todos os dias eu entrava depois da minha chamada de atenção, eu entrava sempre 7h30 e não saía antes das 9. Aham. E os coreanos saíam até 10, 11 horas da noite, etc. Por quê? Porque enquanto o presidente não fosse embora, eles não iam embora. Os espelhos, É. né? Os brasileiros iam embora, né? E eles falavam brasileiro. Mas o presidente está aí, né? Aí, assim, o primeiro dia você aceita, o segundo você aceita, o primeiro mês sim. É. Aí fala, eu tenho vida também, pessoal, É. posso, né? Mas os coreanos, eles são muito fiéis Uhum. à marca, né? Então, assim, eles começam... Aí eu tive, né, a oportunidade de conhecer a Coreia, aí você fala, mas tem todo sentido porque são assim, né? Eles são muito fiéis à marca, então Hyundai é muito grande na Coreia, a marca, Uhum. é líder de mercado em automóveis e onde você, por exemplo, a cama é Hyundai, a cafeteira é da Hyundai, então eles começam numa empresa e saem. E outro fato importante já na saída da Hyundai foi que recebi uma ligação da Jaguar Land Rover, né, de um headhunter, junto com o RH da Jaguar Land Rover, olha, nós gostaríamos de conversar com você, porque vimos que você tem experiência também com a América Latina, que eu trabalhava na Volvo, podemos bater um papo? Passei por 7 entrevistas, né? A última foi com Terry Hill, que era o presidente da Jaguar naquela ocasião, e fui selecionado para ser o gerente da unificação das marcas Jaguar Land Rover na América Latina, né? E uma proposta muito interessante, né? Grande. O desafio, a gente consolidou as 200 da Hyundai, mas o desafio era muito grande. E aí eu falei, bom, agora como é que eu faço para dar essa informação para a Hyundai, né? Aham. Porque eles são fiéis, né? Fazia 2 meses que eu tinha voltado da Coreia, né? E meu chefe na época, na verdade ele não era meu chefe, ele era meu espelho, mas que era um coordenador, né, coreano, e falava, eu não tinha que tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão sem antes falar com ele. Eu falei, não, eu tenho que dar o ok para Jaguar Land Rover e ao mesmo tempo eu tenho que falar com ele. Eu vou dar o ok para Jaguar Land Rover e eu vou esperar ele voltar. Aí ele prolongou as férias dele, eu falei, bom, agora eu já não posso segurar mais. Aí marquei o meu início, mas já considerando um período um pouco maior, porque eu tinha que falar com ele. Uhum. Primeira coisa que ele fez quando eu voltei, né? Ainda trabalhando, ele falou para mim assim: podemos fazer uma reunião agora? Eu falei sim. E eles são muito rápidos, né? Falou assim: tá, e essa reunião vai ser para você explicar todo o planejamento estratégico da área de desenvolvimento de rede para os próximos 5 anos para nós. Quando eu entrei na sala, tinha 6 coreanos sentados, né? E eu brasileiro. Eu falei, comecei a reunião, tudo. Fiz muito bem a reunião. Aham. Saíram todos os coreanos, ficou ele. E ele falou assim, por que você está saindo? Bem assim, por que você está Aham. saindo? Aí você vai explicar, ele falou assim, e qual o motivo, né? Só porque é América Latina, é uma marca de luxo. Não estou entendendo. Saí pelas portas da frente, mas fica para eles aquele sentimento de, poxa vida, é bom, investimos, É. né? Mas ele saiu, né? Mas assim, eu acho que o que balanceou muito, teve um equilíbrio muito grande foi pelos resultados que Aham, vinha que você- apresentando. Então, isso eu acho que compôs. Até hoje a gente troca volta e meia algumas Aham. mensagens, tem um relacionamento com ele. Quando ele vem para o Brasil, é mais difícil, que agora ele está nos Estados Unidos, mas quando ele vem para o Brasil, a gente faz questão de se encontrar e etc. Então eu quis manter essa aqui, porque também aprendi muito com ele, Uhum. né? Recebi da Jaguar Land Rover essa proposta de fazer essa unificação, também foi um grande desafio, porque a Jaguar Land Rover hoje ela pertence a um grupo indiano, né? Uhum. E
E é uma outra cultura, É. né? É uma outra cultura, é uma empresa que cresceu muito nos anos 2015, 14, né? Com as vendas Aham. dos carros de luxo, né? Dominava o mercado, etc. E eles queriam, de fato, unificar a Jaguar, que era uma marca um pouco mais restrita, uma marca que não era tão, né, difundida assim na América Latina. E na América Latina você tinha de tudo e eles estavam numa transformação, profissionalização, Uhum. né? Então eles queriam que a gente avaliasse toda a América Latina do ponto de faz sentido ter um concessionário na Jamaica, faz sentido ter um concessionário no Haiti. Uhum. Então também tive a oportunidade de ter esse relacionamento com diferentes culturas, Tá. né? No Haiti, inclusive, um país que eu jamais imaginei de conhecer, fui conhecer, né? É um país sinistro, né? Porque do outro lado da ilha é a República Dominicana. Você fala, meu Deus do céu, um é o paraíso, o outro né? É. É um desastre. Uhum. Foram ao longo desses 5 anos trabalhando com a América Latina, depois acabei assumindo o Brasil Tá. também. E aí veio uma oportunidade na Toyota para assumir a área. Toyota, né, é uma empresa que não requer muito, né, em relação a padrão, em relação a organização, a disciplina. Aí eu falei, vou testar a Toyota antes de eu me aposentar. Não sou aposentado ainda, né, mas eu vou testar. E aí foram ao longo também desses 5 anos, 4 anos e meio na Toyota. E a Toyota é uma empresa também, né, fora de série. Ela tem uma velocidade muito diferente Uhum. dos fabricantes anteriores, né? Eu lembro que na época da Hyundai a gente estava lançando o HB20 e a Toyota estava lançando o Etios. Tá. E aí a Toyota demorou tanto para desenvolver o projeto, para a fábrica começar a produzir, prototipar os carros, etc., Aham. que a Hyundai lançou primeiro e acabou com o Etios, né? E os coreanos, Coreia e coreanos e japoneses não se dão bem, né? Aham. Não vou nem falar de chinês, mas eles não se dão bem, Tá. né? Eles têm uma rivalidade muito grande. Aham. E eles falam assim, brincavam, falavam assim, ó, pessoal, vocês têm que ligar lá na Toyota para os brasileiros Uhum. e ver se, porque lá a fábrica tá ociosa, ver se não dá pra gente produzir HB20 lá. Mas olha só, e assim, a Hyundai saiu de nono e hoje, se eu não me engano, ela tá em quarto ou quinto no Aham. market share, né, em posicionamento. E aí eu vim pra Toyota. Aham. E de fato a Toyota é isso mesmo. A Toyota, ela tem uma velocidade dela, né? Aí você se questiona e fala, tá certa, tá errada. Aí eu tive vários conflitos na minha cabeça dizendo o seguinte, não é possível que a gente não consiga acelerar isso daqui, né? Aham. Mas ao mesmo tempo você fala, não, se ela não tivesse errado, ela não seria a primeira marca. É. Não seria uma marca tão valiosa assim, né? É, Então ela de fato investe muito no seu planejamento. Tá. Ela de fato tenta cobrir o máximo possível dos erros que podem acontecer, Uhum. né? Para que ela dê o próximo passo, Tá. né? E interessante é que se ela errar, né, ela movimenta todo o time a ir no local onde errou, Tá. né? É o Genji Genbutsu que eles Uhum. falam, que você vai até o local para entender lá o que errou. Então, assim, se às vezes um cliente está reclamando, vai até o cliente, vai entender na máquina, né? Uhum. E não é só ir no cliente para conversar com o cliente. Ou para justificar por que Vai, tem que... que quando eles falam de Genji Genbutsu, é o detalhe do detalhe de você entender o problema. Então, se o cliente está insatisfeito, é por algum problema, seja lá qual for do equipamento, etc. e diferentes Você áreas. vai. Exatamente. E você envolve todo mundo. Tá. Você envolve todo mundo. Isso é bacana. Até você descobrir qual foi o ponto. E Tá. desse ponto eles trazem para dentro como um Kaizen Tá. para arrumar. E por isso que ela é muito sólida. Como eu Uhum. disse. Então ela tem padrão para tudo. Processo para tudo. Uhum. Né? Você não faz nada diferente daquilo que está desenhado. Tá. Eles não permitem, né? E também são muito fiéis eles à marca, né? Tá. Aqui forte. Então, e o meu principal objetivo quando eu vim para a Toyota era a Toyota que eu
trabalhei foi a Toyota Máquinas Industriais. Então, é empilhadeira, rebocador. Uhum. Que a Toyota de Máquinas Industriais também é dona da RAV4 e do Yaris. Tá. Por quê? Porque que é dividido, existe a Toyota, existe a TMC, que é a Toyota Motors Company, e a TICO, que é a Toyota Industry Company. Ok. E aí você tem, embaixo da TMC, a TDB, que é a Toyota do Brasil, e embaixo da TICO você tem a TMHM, Toyota Material Handling, né? E essa Toyota aqui, né, por falta de capacidade, os engenheiros são sempre muito conectados, Tá. mas por falta de capacidade na fábrica, eles pediram que a Toyota TICO os ajudasse. E eles desenvolveram o carro e começaram a produzir dentro da área industrial da TICO. Tá. Né? Então, o RAV4 e o Yaris pertence a TICO, não pertence a TMC. Entendi. E eu cuidava disso. Só que eu não cuidava do concessionário de carros, né? Mas cuidava do carro. Tá. E cuidava de toda a rede. Só que a rede é uma rede que não é regida pela lei Renato Ferrari. E se ela não é regida pela lei Renato Ferrari, né? Ela não precisa de todas aquelas cláusulas de padronização, de exclusividade, etc. Então, quando eu cheguei, os japoneses falaram para mim assim, a gente quer implementar isso nesse segmento, né? E como que a gente faz? Né? Então, a gente foi apresentando a lei Renato Ferrari, peguei um advogado junto com um time, é um time muito enxuto, 6 pessoas, né? Dentro da diretoria, tinha diretor, e aí você tinha todos os demais trabalhando comigo, né? Os 6. E ela falou assim, ó, a gente vai agora discutir como fazer isso, porque ninguém segue padrão, ninguém um invade a área do outro. Tá. E aí foi uma disruptura, né? Para o pessoal entender, os concessionários entenderem. E aí quando entra uma cara nova, né? Mas que tá querendo impor regra, não sei o quê, né? A gente conseguiu implementar 100% nos contratos aos distribuidores, né? Baseado numa lei Renato Ferrari, ou seja, padronizamos. Então, isso eu ganhei um tipo box verde grande na Toyota, né? Fato esse que você estava, né? Fato esse que eles vieram me visitar outro dia na própria Açodia, né? Tem um relacionamento muito forte com eles, muito bom, portas totalmente abertas, tanto que eles me brincam, falam assim, ao dia que você só pensar em mudar, você já avisa a gente, tá? Coisa boa. Então, assim, foram experiências muito gratificantes, culturas diversas, né? E agora assumindo um novo desafio, que é a Sodia, né? Que é do papel inverso ao que eu vinha ao longo desses 25, 26 anos trabalhando, atuar. Agora você está trabalhando pro concessionário, né? Agora eu trabalho pro concessionário do outro lado da mesa. Tá. Da A Sodia, só para quem não sabe, é a Associação Brasileira dos concessionários John Deere. Hoje essa rede é formada aí por 33 grupos econômicos, aproximadamente aí 300 pontos de venda, né? O segmento agrícola é um segmento mais carente, é um segmento que requer mais atenção, e eles são carentes por falta às vezes até de estruturação que vem do fabricante, né? Não tive a oportunidade de conhecer a estrutura da John Deere do passado, mas sei que hoje eles são muito bem estruturados, né? E isso faz com que coisas que nós estamos discutindo agora, né, eram coisas que eu discutia lá na Volvo em 2012, 2010. O que é interessante, né, é que dentro dessa associação, diferente de outras associações, ao longo da minha carreira eu tive muito contato com a associação também, mas a associação sempre com um viés mais jurídico, mais de embate, né, mais de não aceitar as coisas. E esta associação, ela tem um viés mais de parceria, de trabalho, de suporte à rede concessionária. Então, e o desafio quando eu cheguei nessa associação era a nossa associação, né, tirando o presidente executivo, que é um concessionário,
mas ninguém tem contato com o fabricante. Então, o fabricante faz muitas coisas que não chegam para a rede, né? Tá. A gente precisa profissionalizar tudo isso daí. Então, Uhum. eu cheguei com esse desafio. Estou tendo um suporte excelente da Facioli com relação a essa estruturação, porque a Facioli me ajudou bastante na questão, inclusive, da reestruturação de pessoas, de contratação, né? A gente, só para ser uma experiência, a gente não tinha um funcionário que está ainda comigo, mas ela tinha um turnover muito alto, a Aham. associação, né? Uhum. Hoje a gente já está quase chegando a 3 anos de funcionários, exceto a de 20 anos que Aham. nasceu, então ela tá bem integrada ao time, Aham. mas eu vejo isso com bons olhos porque as pessoas estão acreditando, Uhum. né? Que ali também pode ser desenvolvida a sua carreira, Sim. né? E nós temos hoje uma estruturação de organograma entre área de planejamento, marketing, treinamento, finanças e RH, Uhum. bem composto, né, por excelentes profissionais e que eles estão. E aí no dia a dia a gente vê, né, eu tenho essa velocidade, e eles falam, poxa, mas por que ele não tem essa velocidade? Mas assim, às vezes são características. Tá. Isso eu estou sentindo mais na pele agora, Aham. né? Não que eu não tenha passado isso, é diferente do mundo corporativo. Tá. Porque o mundo corporativo é um mundo muito grande e você, às vezes, esses pontos, eles acabam, às vezes, passam despercebidos, né? Você não tem aquele detalhe. Então, É. hoje, como eu estou muito próximo, né, de 10 funcionários, Aham. né, no total, eu vejo quando um tá mal, É. né, quando um quer mandar eu passear, quando o outro tá super feliz, Aham. né? Vejo as transformações, Tá. né? Tem 2 casos excelentes lá, né, de 2 funcionários que, inclusive um deles, na semana passada, falou para mim assim, fechou a porta, eu falei: "Bom, esse agora vai pedir a conta". Falou para mim assim: "Eu quero primeiro te agradecer, pedir desculpa, né, porque ao longo desse 1 ano e meio, ou 1 ano que eu tô aqui, talvez algumas coisas eu não tenha entendido muito bem como funciona dentro de uma associação, Uhum. mas eu quero que você acredite que eu tô no jogo. Eu não vou abandonar esse jogo", Tá. né. Então aquilo me deixou tão tão feliz, e a gente vem construindo cada vez mais. Eu tento ser o mais justo e transparente possível com eles, Uhum. né. E mostrando que eu não apesar de eu estar lá na posição de diretor executivo, a gente está sempre aprendendo, Aham. né. Então, junto com eles, mano, qual é o seu ponto de vista, procuro escutá-los bastante, Uhum. digo para eles: "A minha porta é sempre aberta", né. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer, angústia que vocês tiverem, eu quero ser o primeiro a saber, Aham. né, para eu poder ajudar vocês, né. Então, acho que a gente está começando a transformar o nosso time, num time bem proativo, um É. time bem consistente dentro da associação e com um viés forte de suporte e parceria Uhum. para a rede de concessionárias e para John Deere. Entendi. Ô, Juliano, agora, assim, você contou toda essa história aí, né? Você teve um crescimento, né? Você começou como engenheiro, enfim, e teve a posição de diretoria, como é a que você ocupa hoje na Sodi, né? Como é que você construiu tudo isso, né? Isso, assim, a gente fala para as pessoas, fala, minha carreira é meio acidental. Muito provavelmente não é, né? É um processo que você vai construindo, talvez, ao longo do tempo, e você vai percebendo que você precisa aprender para poder, enfim, ser galgado a posições melhores, enfim, mais altas na hierarquia. Como é que foi a sua experiência? E uma outra coisa, assim, você está falando de uma cultura agora, né, que, enfim, talvez numa empresa grande, todo esse detalhe, né, que você percebe nas pessoas, ele fica fluido, né? É. Porque às vezes até as falhas, né, elas são cobertas por outro, enfim, não dá para você perceber nitidamente nas pessoas quando você tem abundância de gente, né, subordinada, né, você não consegue perceber isso no dia a dia. Como é que é isso em diferentes culturas, né? Por exemplo, gestão de equipes, né, que você teve, né? Então, como é que é a sua carreira? Como é que você foi percebendo como é que você tinha que crescer e como é que faz gestão de gente, né, nesses Dimas, diferentes segmentos aí? eu acho que eu posso responder a sua primeira pergunta com relação a
como é que a gente chega a um cargo de diretor, né? Então, eu saí de engenheiro, passei para coordenador, depois para gerente. Então, 2010 eu já era gerente de desenvolvimento de rede, né? Aí, gerente sênior e etc. Até diretor, até diretor na associação. A gente, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter a nossa humildade, né? De sempre escutar todas as pessoas, né? E se colocar no lugar das pessoas, né? E quando você se coloca no lugar das pessoas, você cria essa empatia forte. E com essa empatia forte, você cria um relacionamento, né? Então, o relacionamento, né, te abre as portas, inclusive, para você ter um maior e melhor conhecimento, né? Então, esses são os dois principais pilares, né? Você porque tecnicamente você sempre aprende. Uns levam mais tempo, outros menos, mas você sempre aprende, né? Agora, relacionamento você tem que construir, né? Então, as conexões, entender esse lado das pessoas, se posicionar, colocar uma palavra correta, não falar nada também é uma atitude muito importante. Então, ao longo da minha carreira, como um bom italiano, no começo ela foi forte, né? Porque com aquele sangue italiano, vontade de fazer as coisas, e eu tenho uma energia muito, muito forte, eu queria fazer as coisas, então aí acho que a cultura italiana me provocou isso também, né? Dizer o seguinte, olha, não é tudo na energia que você resolve, né? Então você tem que ser mais calmo, etc, etc. E com isso a gente vai criando esse relacionamento que facilita o seu desenvolvimento. Facilita o seu desenvolvimento para que você consiga demonstrar resultados mais fáceis, né? Tem gente que não tem o relacionamento, mas demonstra resultado, né? Essa pessoa, quando ela vai ser avaliada, seguramente ela vai ser avaliada também pelo comportamento dela com as pessoas. Então eu aprendi muito com isso, né? Escutar, né? E com isso a gente cria esse relacionamento. Com relação à segunda cultura, a segunda pergunta sobre cultura, né? Acho que eu tenho uma bagagem boa com relação a outras culturas, né? A outros comportamentos, né? Hoje eu acho que eu sou muito disciplinado, então eu exijo disciplina. Não sou nenhum ditador, mas procuro entender bem também as pessoas que trabalham comigo, as que estão ao meu redor. E as pessoas que trabalham comigo não são somente os meus colaboradores, tá? Eu digo a rede, a própria John Deere, né? Você tem diversos clientes, né? Exatamente. Então a gente tem que ter essa flexibilidade para poder. E eu acho que essa mudança de cultura, né? Você vai para uma cultura americana, depois você vai para uma cultura sueca, depois você vai para uma cultura indiana, apesar de ser ainda administrado pelos ingleses lá, no caso da Jaguar. Depois você vai para uma cultura coreana, depois você vai para uma cultura japonesa e agora para uma cultura americana, né? Acho que cada etapa da minha carreira eu consegui extrair, ou sempre busquei extrair o melhor, aquilo que me ajudaria eu entender. E eu procuro me conectar com diversas pessoas até mesmo para entender se o meu raciocínio está fazendo sentido. Entendi. Né? Eu nunca é uma palavra forte, mas na grande maioria das vezes eu não tomo uma decisão unilateral, né? Só eu acho que é isso e ponto final. Não. Essa mixigenação de culturas que eu acabei adquirindo, incluindo a italiana, me ajudou muito também a chegar nessa posição. Bacana. E, Juliano, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sei que a gente falou bastante de cultura, de desenvolvimento. Eu queria saber de você na prática, no cotidiano. Você falou de disciplina, de organização. O que você trouxe de cada uma dessas empresas que você trabalhou para sua vida profissional? Falou, então, por exemplo, você citou alguns exemplos aqui já. Falou, eu trouxe os processos com a Toyota, por exemplo, e eu vi o quanto é importante eu ter políticas bem estabelecidas onde eu trabalho para poder ter sucesso. Na Hyundai você comentou, falou, eu vi o quanto que é importante eu vestir, por exemplo, a camisa da empresa e demonstrar que eu faço parte de um time para poder gerar resultado.
que você trouxe de cada uma dessas empresas para você fazer a gestão hoje de um segmento completamente diferente dos que você trabalhava antes? De uma forma, assim, eu acho que tudo é pautado em resultado, né? E o resultado não pode ser um resultado, resultado tem que ter um significado, né? Por que que eu estou buscando fazer isso, né? Então, nessas diferentes empresas que eu trabalhei, além do respeito, além da humildade, além da empatia, eu acho que também tem que ser pautado num aspecto quantitativo, né? E quantitativo, inclusive, para que as duas pessoas entendam o desafio, né? E aonde, principalmente, as empresas querem chegar, né? Como é que está o mundo ao redor de tudo isso aqui? Então, quando a gente discute muito sobre resultado, a gente tenta fazer uma conexão com tudo isso. Conexão com o mercado, a conexão com o seu desenvolvimento, a conexão com a estratégia da empresa, né? E deixar isso de uma forma bem clara, né? Para que a pessoa, inclusive, as avaliações de desempenho, elas, dentro de uma empresa corporativa, ela, na grande maioria das vezes, elas acabam sendo muito mal geridas pelo entendimento das pessoas, né? Às vezes o entendimento de um gestor não é o mesmo entendimento do outro, aí se compara, aí não funciona. A oportunidade que a gente tem agora, né, é de fazer com que as pessoas entendam aonde nós queremos chegar, né? O que você tem que contribuir, qual é o seu papel dentro da empresa, né? Então, a parte do respeito, atitude, etc., a pessoa tem que entender, né? Então, eu trago muito assim a clareza, a transparência de até aonde você quer chegar, né? A empresa tem tudo isso, o mercado está desta forma e estamos desenhando isso e é aqui que você tem que chegar, né? Então, aí que começam todos os desenvolvimentos e etc. Bacana. Juliano, deixa eu fazer Fica à vontade, Dimas, fica à vontade. um último questionamento aqui pro Juliano, já que hoje você está na Sodira, apesar de estar há pouco tempo, né? E você fala, eu percebi que em todas as empresas que você foi por um desafio, né? Qual que é o desafio agora da Sodira? Qual que é o desafio da sua posição? Onde é que você precisa chegar, né? Já que você está colocando isso, precisa chegar em algum canto, né? Não, excelente. Aquilo que você pode dizer, obviamente, né? Não, o meu desafio é a gente trazer, conectar os três pilares. Rede de concessionários, fabricante e associação, né? Eu acho que esses três pilares, eles são fundamentais. Então, o meu desafio é fazer com que isso esteja conectado. Esteja conectado porque nenhum pilar desse pode trabalhar sozinho para conseguir um resultado. Né? Então, esse é o meu maior desafio profissionalmente, olhando para esta conexão e traduzindo isso para dentro de uma associação que é a profissionalização. A gente só vai conseguir isso no pilar associação a hora que a gente começa a profissionalizar isso. E isso, obviamente, influenciando os outros dois pilares. Esse é o meu maior desafio, né? Conectar através da profissionalização que a gente está fazendo dentro da associação. Bacana. Muito bom. Muito bom, Juliano. Muito obrigado pelo bate-papo. Passou muito rápido. Passou mesmo, olha. É sempre ligeiro, assim, né? Eles vão falar, vai demorar muito. É verdade. E você nem vai perceber, vai tomar um café e parece que acabou É verdade. o tempo já. Mas, de fato, a gente, enfim, tem muito mais conversa aqui pra gente fazer. Muito provavelmente a gente te chama A semana inteira. Tem tanta história no meio. Tem muito isso. Uma história muito rica. Espero que você tenha gostado, enfim, você que nos acompanhou nesse episódio. De fato, para nós aqui é muito rico, enfim, a gente acaba ficando até emotivo aqui, como bons italianos, né, por ouvir histórias interessantes, né, de uma formação fora do país, enfim, um crescimento, né, sempre um crescimento dentro das organizações. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio.
Um grande abraço. Obrigado, Dimas. Obrigado, Danilo. Acho que é fundamental esse bate-papo, até para a gente poder transmitir para essa nova geração ideias novas, experiências novas, e que isso possa contribuir para eles também aí no seu decorrer das suas carreiras. Perfeito. Deixa um contato para quem quiser te encontrar, Juliano, ou redes sociais, ou e-mail, quem quiser manter contato com você. Tá bom, claro. Bom, o meu e-mail é giuliano.napolitano@yahoo.com.br e no LinkedIn tá Giuliano Napolitano. Aí lá tem também um pouco da minha história. Legal. Bacana. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a Obrigado. próxima. Até mais.